Gente, tudo bem? Então, eu vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês, só para fazer um esclarecimento a respeito do vídeo anterior, que era o vídeo que estava falando para vocês como que vocês conseguem identificar, são sinais, 7 sinais que identificam o encosto dentro da sua casa. E lá, para falar sobre encostos, eu tive que fazer uma observação sobre o plano astral, plano físico e o umbral. Bom, eu acho assim, cada um aqui, eu, você e todos que nos procuram aqui, tem um ponto de vista esotérico, espiritual, religioso em relação aos céus, ao inferno, plano astral ou umbral, né? E o plano terreno que nós nos encontramos agora. Então, eu trabalho com espiritualidade há mais de 30 anos e eu estudo, eu sou iniciada, sou magista, ocultista, então... só que assim, né? A gente tem os nossos mentores e a gente tem uma percepção da espiritualidade. Então, eu tenho a minha visão, todo mundo tem a sua, né? Eu tô falando porque, né, sei que fica muitas dúvidas quando eu digo que o umbral não existe, né? Não é que o umbral não existe, gente. O umbral é um local aonde estão esses espíritos mais trevosos. E eles podem sim sair de lá e transitar aqui. Só que, por exemplo, eu morri, né? Eu vim do plano astral pro planeta Terra, né? Pro plano físico, porque eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para frente. Então, na minha outra vida, eu tive algumas coisas que não ficaram muito certas. Então, a gente vem e não precisa ser muita coisa não, gente. Não é coisas fantásticas, não. Às vezes são coisas mínimas que você vem para consertar. E aí você conserta e você volta pro plano e de lá você vai seguir, você vai para frente. Você pode virar um mentor, você vai evoluir. Você tá aqui para evoluir. E não tem coerência e não tem lógica, gente. É só vocês pensarem comigo. Veja bem, vocês estão lá no plano astral, no bem bom, legal, tá lá com todo mundo, né? Vivendo uma vida plena, né? Porque lá a vida é plena, lá tem, você pode fazer tudo, ninguém te obriga a nada. E é uma maravilha, né? Aí chegam pra você e falam, ó, sabe aquela situação que aconteceu lá naquela vida lá? Agora a gente tem que voltar, chegou o momento de voltar para vocês poderem dar uma resolvida na situação, né? Então vocês vão, tenta consertar, essas são as falhas, você vai nascer num ambiente assim, 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 vai ter isso te favorecendo, vai ter aquela outra coisa não te favorecendo, e você vai ter que pegar essas coisas e você vai ter que trabalhar com isso. Aí você concorda, não quero ir agora, quero ir depois. Beleza, eles vão falar, tudo bem. Aí depois vai tendo essa conversa. E outra, gente, a encarnação, ela não ocorre, tipo, eu morri, daqui 2 anos tô voltando. Não ocorre dessa maneira, tá? É no mínimo 70 anos para você voltar. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Então, provavelmente, as pessoas desencarnadas da sua família, seus amigos, pessoas que vocês tinham apreço, que falecem, vocês vão encontrar. Pode ficar tranquilo, que é no mínimo 70 anos, que é o mesmo tempo de vida que a gente tem aqui, né? Basicamente, é o tempo que a gente tem lá, né? Então, quando a gente desencarna aqui, a gente vai ficar 70 anos lá de novo e depois a gente volta pra cá, não é pra umbral não. Ah, morri, voltou pra lá de novo, porque ou você falhou ou você conseguiu. Então, a gente às vezes, todo mundo tem a consciência que você tá aqui porque você tem que resolver alguma coisa. Sendo você, seja a religião que for, seja você, qual segmento espiritual que você tiver. Então, você tem que ter essa consciência, que nós estamos aqui, todo mundo sabe por que está aqui. Ninguém é tapado, todo mundo sabe o que está fazendo aqui, porque vocês têm um espírito que habita nesse corpo físico, que é a sua centelha divina, certo? E você tem seu guardião, você tem seu mentor, e você tem o seu anjo de guarda.
Eles três te dão esse amparo e esse direcionamento, né? E eles vão te guiando. Só que eles não vão falar para você o que você tem que fazer. Porque você tem o livre-arbítrio. Então, se você fez coisa ruim, né? E se você fez coisa boa, na verdade não existe o certo ou errado, existe o que funciona para mim, funciona para você, e a coerência. Então, se eu tenho a consciência de que, você vai falar quem tá no umbral? Já vou falar. Se eu tenho a consciência de que eu sou uma pessoa que eu quero coisas boas para minha vida, então eu tenho que ter a consciência que eu sou o quê? Eu sou um imã, eu sou um polo de energia. Então tudo que sair de mim vai voltar para mim. Então, quando você tem uma dificuldade na sua vida, um bloqueio, alguma coisa que não está fluindo, alguma coisa que não está caminhando, vocês têm que fazer essa observação. Vocês têm que parar e avaliar o que é que está funcionando na minha vida e o que não está funcionando na minha vida. O que está fazendo eu caminhar e o que está fazendo eu atrasar a minha caminhada aqui nessa vida. Então, é simples. Consertou isso dentro de vocês? Acabou, sua vida muda e é isso, é simples assim. Então, eu atraio aquilo que eu estou emanando. Então, aquilo que está saindo de mim, eu estou buscando. Então, não tem confusão mental. Não tem, eu li um comentário agora que a pessoa falou que agora já não sabe mais o que pensar. Gente, não tem o que pensar, é óbvio. Veja bem, o umbral, quem habita o umbral? São espíritos trevosos. São espíritos que são maléficos, eles têm uma baixa frequência, às vezes eles se misturam e por isso que tem algumas pessoas do planeta Terra que são pessoas caóticas, né? Que são assassinos, psicopatas, essas coisas todas, né? A gente não pode ficar falando muito esses nomes aqui no YouTube, porque o YouTube derruba a gente. Mas vocês entendem o que eu tô falando. Essa linha de pessoas aí, né? Mas então quer dizer que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas estavam no astral? Elas estavam no astral e elas aceitaram vir pra cá. Porque elas já vêm de uma vivência nessa frequência e elas têm que consertar. Só que quando elas vêm para cá, o campo energético dela, o meu, o seu, de todo mundo, ele abre, né? Porque ele tem que frequenciar, ele tem que ter uma frequência, né? E essa frequência vai de acordo com o nosso posicionamento, com os nossos pensamentos, com a nossa vibração. E aí a pessoa chega aqui e aí o que acontece? Esses trevosos que estão lá naquele plano astral, naquela baixa energia, que é lá no umbral, assim como tem no plano superior, o mentor, o guardião e o anjo de guarda, do outro lado tem esses espíritos trevosos. Então, quando a pessoa tem essa energia já, né, que já está em queda, porque essas pessoas, quando vão para o plano astral, elas ficam em tratamento. Elas nem se misturam muito com o resto das pessoas que estão lá, né? Eles têm um setor lá separado para isso. E eles ficam anos trabalhando o mental dessa pessoa para voltar para cá. Porque a pessoa tem a consciência das coisas que ela fez, né? E das coisas que ela vai passar para cá. Então, esse tipo de pessoa é muito mais difícil você convencer a voltar. Mas volta por quê? Porque faz parte da evolução. Você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que expandir, você tem que passar de um nível para o outro. Então você acaba vindo. E aí quando você chega aqui com esse tipo de... Já tem essa vibração, aí o que acontece? Se você não manter uma linha, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Essas pessoas que a gente vê que fazem essas atrocidades é 20%. Do que encarna com essa vibração. Então a leva não é tão alta, né? Imagina se todo mundo, né, não mudasse, se mantesse, porque as pessoas elas nascem com essa índole, mas aí no decorrer da vida elas vão se direcionando, elas vão tendo atitudes que vão favorecendo ela dentro desse caminho, evoluindo e mudando a sua postura,
o seu jeito de ver a vida. Então elas já vão dando um passo além, né? E aí elas... Porque assim, quando você sobe um degrau, você não regride. Então se eu evoluo um ponto, eu não vou voltar atrás, entendeu? Mesma coisa, uma pessoa que está na faculdade, ela não vai voltar a fazer o ensino médio, né? É mais ou menos para vocês entenderem. Então, toda vez que vocês alcançam uma evolução espiritual, você não regride, você mantém aquela frequência. E aí por diante. Por isso que não tem sentido você estar no astral e vir para a Terra, morrer e pro umbral, pro inferno. Isso não existe. Lá no inferno, lá no umbral, existe outros seres, outras vibrações, outras situações. Né? Então isso não existe, esquece isso daí, gente. Isso aí é atraso de vida. Isso aí, esse tipo de pensamento é um pensamento que eu sempre falo. Acho que em quase todos os nossos encontros aqui eu falo que tudo que tem aí é uma visão da sociedade que foi imposta pela igreja, principalmente. E aí isso aí vem de tempos em tempos, de anos, assim, passa pela vida da gente. A gente já nasce num esquema, num sistema. Então, você não tem obrigação de acreditar nisso, certo? Porque 99% não é verdade, né? Então, é isso. É só vocês ter coerência, gente. É só vocês analisar os pontos, né? Ah, mas e Deus não criou o diabo? Gente, primeiro, né? Deus, assim, quando a gente fala de Deus, vocês imaginam um homem lá de barba, né? Um senhor apontando seus erros, com um caderninho lá, anotando todas as merdas que você faz aqui, né? É essa a visão que vocês têm. Esquece, porque não é isso. O universo é uma frequência, tá? A criação foi feita através de uma frequência, de uma energia maior. E vamos supor, né? Vamos supor que existisse o Deus lá, né? Que da igreja. Por que Deus ele ia criar um adversário para si? Para quê? Para quê? Para ficar um brincando de tabuleiro de xadrez? De quem é mais forte, de quem é o mais poderoso. Ah, eu vou ferrar com a vida de fulano. Ah, eu vou ferrar com a vida de ciclano. Não, eu vou defender, eu vou proteger. Você pode fazer o 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Né? Não é assim? Só que eu vou falar para vocês, né? A Bíblia, ela tá falando, quando a gente fala da Bíblia, a gente fala da mente e do inconsciente. Se você for interpretar corretamente, quem fala muito bem sobre isso é o Neville Goddard. Ele fala, quando ele vai falar da Bíblia, porque ele usa muito versículos, ele usa muitos salmos, ele puxa tudo da Bíblia. Tudo aquilo que, quando ele vai falar de mente consciente e do poder da mente, do poder da imaginação, ele usa a Bíblia para mostrar. Porque as pessoas, elas interpretaram esse livro de forma totalmente sem sentido, né? Então, quando a gente está falando de Deus, né? Que nem o livro dos Salmos, né? Eu falei agora 1000 cairão até lá, 10.000 à tua direita. Porque o livro de Salmos, ele é o livro mais forte de magia que existe. Se vocês não sabem, um dia eu vou falar só sobre esse livro. Eu tô já programando para falar de Jesus e do livro dos Salmos. Porque é inacreditável, né? Tanto que foi Salomão que escreveu, né? Então, é muito incrível e muito poderoso. Então, vocês vão poder nos próximos vídeos aí, porque vai ser meio extenso, né? Porque a história não é tão simples. E eu sei que tem muita gente que frequenta aqui e tem acesso, e enfim, eu acho assim que se chegaram até aqui é porque vocês querem evoluir como eu. Então, eu sempre penso assim, a gente vai fazer uma grande egrégora, né? De coisas positivas, de mudança de vida, porque eu tenho muito na minha cabeça assim, né? Que a gente só pode ensinar para o outro aquilo que foi validado na sua vida. Então, aquilo que dá certo para mim vai dar certo para você, porque é energia. Então, se deu certo para mim foi porque eu apliquei, foi porque eu coloquei em prática aquela vibração de forma assertiva e ela me trouxe esses benefícios, esses frutos, né? Quando você direciona corretamente, que é isso que eu quero, né, tá passando para vocês aqui. Então, talvez eu vou falar algumas coisas aqui que as pessoas não vão aceitar, mas ninguém tem que aceitar, né? Cada um tem o seu ponto de vista. E a gente tá
num processo de evolução. Então, às vezes, algumas coisas, talvez que vocês nunca ouviram na vida, eu vou falar aqui. Porque eu me propus aqui falar coisas que só pessoas, assim, que se aprofunda muito no oculto que tem acesso. Só que eu me propus a falar. E eu quero falar, sabe? Eu quero que vocês saibam sobre isso. De como que funciona realmente as coisas para que vocês também funcionem corretamente e que vocês tenham o fruto disso tudo, né? Mas como eu estava falando para vocês a respeito, né, que Deus, ele jamais, ele é dono de todas as coisas, né? Um exemplo. E ele ia criar um adversário para si, para ficar esse jogo besta, sem sentido, aonde a gente não é nada, né? Porque lá na igreja, quando você vai na igreja, né? Eles falam que você não é nada. Então, se você não é nada, então, né? Eles tiram totalmente seu poder. Por isso que a grande maioria é miserável, é pobre, não tem condições. A grande maioria tá lá na igreja. E não tá lá por Jesus, não, tá? Não tá lá por crença, porque ama Deus, não. Tá lá por causa do dinheiro. Porque lá tá escrito que se você der oferta, o seu dízimo será lá multiplicado. Então, não vamos ser coerentes, né? Não vamos ser hipócritas, né? E essa conversa para mim não cola. Então, toda vez que você vai lá na igreja e você dá oferta, você não tá dando oferta, você tá fazendo uma barganha. Você tá, não é de coração, que você não vai ficar lá sustentando o Bispo Macedo, né? Você não vai lá ficar enriquecendo o R.S. Soares, né? Você não vai fazer isso. Você vai lá porque ele botou na tua cabeça que se você fizer isso, você vai ter aquilo. É isso, e não é, né? Porque o que a energia do dinheiro é uma energia de poder. Então, quanto mais você se colocar no melhor, quanto mais você achar que você tipo, né? Se colocar no melhor mesmo, mudar as crenças limitantes, achava que a grande maioria se acha que não é nada, que não é merecedor, que nunca vai chegar lá, porque nunca vai ter oportunidade. Você mesmo já está cortando as possibilidades da sua vida só de pensar dessa maneira, só de olhar a vida, né? Ou como é que você olha a sua vida, né? Eu já tô indo para outro assunto, mas vamos voltar lá no plano astral. Então, gente, lá nesse umbral existe esse tipo de negatividade. Então, quando uma pessoa de muita baixa vibração reencarna, esses espíritos já vão encostando ali. E se a pessoa lá não tiver, se ela não tiver o preparo, né? Se ela não tiver uma mente firme, porque, como eu falei, dentro da gente a gente tem o espírito e o espírito sabe todas as coisas. Então, inconscientemente, intuitivamente, você já vai saber o que você tem que fazer. E se você chutar o pau da barraca, for pro lado que não é para ir, você só vai ficar repetindo as suas voltas para cá, repetindo. Agora, tem seres mais, né, pessoas que reencarnaram, né, e fizeram atrocidades, que nem lá na Segunda Guerra Mundial, lá que houve aquele holocausto, o Hitler. Ai, mas aí dizem que o Hitler tá em Júpiter. E ele tá mesmo, tá? Por quê? Porque tem um monte de judeu atrás dele, né? Tem judeu lá que não reencarnou ainda, porque tá em processo ainda, porque não aceita. E haja conversa. E haja, sabe? Quantos anos já tem quase isso? Quase 100 anos já. E estão nessa situação ainda, né? Então, é isso, gente. Então, esquece o umbral, tá? Ninguém colocou você aqui para se queimar. Ninguém te jogou aqui no planeta Terra sem você pedir, não é assim? Sem você pedir para você se lascar aqui e depois, quando morre, ainda vai para o umbral? Não, esquece isso, porque não é assim que funciona, tá? E a gente que tá aqui hoje, que se vocês estão no canal de espiritualidade, né? Porque aqui é um canal de espiritualidade, aqui é um canal de magia natural, é um canal onde a gente trabalha a bruxaria natural, né? A gente tem várias aulas já no canal e a gente vai continuar nossas aulas, né? Nosso próximo encontro eu vou estar falando, a gente vai continuar as nossas aulas, né? Eu vou ver se a gente vai falar sobre pedras, né, para vocês entenderem como é que funciona cada pedra, o elemento, tudo certinho, né? Porque quanto mais informações vocês tiverem,
mais vocês vão ter êxito naquele seu propósito magístico, né? De você se tornar realmente um alquimista, né? O alquimista correto, porque eu vejo, né, muita gente vendendo curso de alquimia, ai o alquimista, ai a centelha divina. Gente, não sabe nada do que tá falando, né? Pode até saber porque tem conhecimento, mas não tem a prática, né, de movimentação. Como que você lê um livro de magia e você não acende vela? Não tem coerência, entendeu? E tem uma pessoa que faz isso. Não acende vela, não acende incenso, faz nada. Então para que que então para que que fica vendendo, gente, tá vendendo curso de alquimia, né? Como que você vai ser o alquimista? Como é que você vai falar, leia esse livro, assista esse vídeo, assista, faça isso, faça aquilo. Como que você vai se tornar um magista se você não trabalha os 4 elementos? Né? Onde que você vai se colocar? Por isso que eu falo para vocês tomar cuidado com esses grandes gurus que tem aqui no YouTube, com não sei quantos milhões de visualização e não sei quantos mil seguidores, porque não é isso, gente, não é isso. Por que que eles têm um monte de seguidores? Não é porque é o magista do momento. É porque vocês veem, pô, tem 1 milhão de seguidores, então é bom, vou seguir junto. E vai lá, cara falando um monte de porcaria, que nem a Márcia Fernandes falando, gente. Que não é para acender incenso, porque o incenso imita ectoplasma e aquilo puxa encosto para dentro de casa. Agora você fala, aonde que está a espiritualidade dessa senhora? Ela tem os pontos bons? Tem, mas depois que ela vem falando umas coisas, gente, desde o anil pra cá, ela só tem pisado na bola. Ela já foi, sim, uma pessoa muito conceituada. Hoje ainda continua porque ela tem nome, é isso que eu tô falando, o nome, gente, não vão pelo nome, não vão pelo número de seguidor. Tem um monte de gente pequena que tem, sei lá, que tem nem mil inscritos, tem 300 inscritos, 200 inscritos, 500 inscritos, vídeos com pouquíssimas visualizações e gente, muito bom o conteúdo. São pessoas, sabe, que estão procurando o seu lugar ali. E aí a gente fica focado nos 3 lá, né? E vocês vão só quebrando a cara, porque tem um no meio aí, que eu falei da Márcia Fernandes. Não tenho nada contra a Márcia Fernandes não, viu, gente? Ele até fala muita coisa legal, sabe? Mas tem um outro aí, que eu não vou falar. Um dia a gente vai ter o nosso clube de membros aqui, e lá eu vou poder falar um monte de coisa que vocês olham as pessoas e você fala assim, meu Deus, né? Eu não acredito que essa pessoa tá tendo esse tipo de comportamento aqui diante, passando essas coisas pra gente e faz esse tipo de coisa aqui. Pois é, entendeu? E é assim mesmo, porque eu aprendi muito com o Gaspareto, sabe, gente? Gaspareto foi um dos meus maiores mestres que eu tive. E eu aprendi com ele que a gente não pode dar aquilo que não tem. A gente não pode vender um peixe e quando a pessoa abrir, e quando chega em casa abre e tem outra coisa, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que eu percebo é que tem muita gente pequena e essa gente pequena com muito conteúdo, com muito conhecimento, com muita sabedoria. E os outros só estão surfando, sabe? Ensina nada com nada. É o outro que ensina copo com água atrás da porta com sal. Aí o outro faz a mesma coisa porque o outro deu o engajamento. Não foi para te ensinar, foi porque puxou o engajamento do outro, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou dar de graça para esse povo. Eu vou começar a ensinar de graça. Eu tô cansada desse povo ensinando nada com nada. E as pessoas só se arrebentando, só puxando negatividade para dentro de casa, porque eles ensinam nada com nada, sem embasamento de nada, e vocês vão replicar dentro de casa, porque eles mesmos não fazem. Tá? Você vai na casa deles aí, vê o que eles estão fazendo lá, as magias que eles estão fazendo. Eles estão fazendo magia que eles nunca jamais vão chegar aqui no YouTube e vai ensinar vocês. Aí eu vou. Eu não quero nem saber. Eu vou, vocês podem ter certeza que eu vou. Primeiro a gente está aprendendo as bases para quando vocês pegarem firme nas coisas que a gente vai passar na prática, para que aquilo já se manifeste na vida de vocês, né? Obviamente, entre uma coisa ou outra, a gente vai passando ritual, vai ensinando, sim, claro. São coisas que vocês vão fazendo e vocês vão tendo esse benefício na vida de vocês, né? Porque se você não movimenta a magia,
Ou seja, se você não movimenta o quântico, você não tem a manifestação. E se você quer manifestar alguma coisa na sua vida sem movimentar a energia, esquece. Porque se você não tiver... Por isso que eu falo, né, que a magia, ela é um facilitador da lei da atração, né? Porque ela impulsiona, acelera o processo todo. Porque você... É muito incrível, gente. Vocês têm que começar a fazer magia. Vocês têm que começar a mexer essas energias para vocês verem do que eu tô falando. Porque eu não tô dando para vocês o que eu não tenho. Para eu chegar aqui, né, para vocês, eu tenho que estar com a minha vida estabilizada, né? Tudo tem que estar fluindo, frequente, fluindo na vida, né? E é exatamente isso o propósito desse canal. Então, vocês entenderam agora a relação do umbral? O umbral, vamos supor, o umbral é a lixeira. O umbral é a lixeira, assim, para vocês entenderem. Aí aqui o plano astral já é uma coisa mais frequente, uma coisa mais, sabe, fluente. É uma coisa fluente, onde eu tenho a consciência de que eu estou onde eu me coloco. Eu atraio aquilo que está saindo de mim, aquilo que eu estou emanando é o que eu vou atrair para mim. Então, se está saindo coisas boas de mim, então eu estou num processo de evolução, porque eu vou ter de volta. Então, a partir desse momento que eu sei que as coisas que saem de mim é o que eu vou atrair, então o que eu vou fazer? Vai sair coisas boas, eu não vou deixar me contaminar por negatividade. A partir desse momento você fecha a sua energia e você se protege, porque o seu melhor te protege. Quando você está no seu melhor, ele que vai te proteger, porque ele não vai te colocar em roubada. E aí você vai ter um alinhamento com o seu anjo de guarda, com o seu guardião e com o seu mentor. Por quê? Porque você se colocou numa vibração alta e aí as coisas começam a mudar na sua vida completamente. Aí você desencarnou, foi pro astral normal, vida que segue. Vida que segue. Às vezes você não precisa mais reencarnar. E eu vou falar aqui uma coisa, quem nasceu em data de nascimento e mês repetido, tipo 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4 e assim por diante, né? Até o 12, né? Você não volta mais, é a última encarnação, tá? Então, se você nasceu no dia 6 do 6, como eu nasci dia 6 do 6, eu não vou voltar mais. Quem nasceu dia 7 do 7, até 12 do 12, não vai voltar, é a última encarnação, tá? E depois eu vou falar sobre os desafios de cada dia aí, né? Nasci dia 1 do 1, quais são os seus desafios nessa vida? 2 do 2, quais os seus desafios nessa vida? E assim por diante até o 12. Mas e o 13? O 13, infelizmente, não, você vai ter que voltar. Do 13 por diante, vai dar até o dia 31, aí vai ter que voltar, né? Mas é muito incrível, né? Quando a gente começa a ter um conhecimento, né? Quando a gente começa a ter esse contato com o astral, quando a gente se mistura, né? Quando a gente começa a trabalhar a espiritualidade, a gente acaba se misturando com o astral. E aí é tudo normal. Quando você começa a ver algumas coisas mágicas acontecendo na sua vida, é normal. A gente vê como coisa normal, né? Porque faz parte, né? São coisas que aconteciam no astral que continuam acontecendo aqui. Né? Então vocês entenderam, gente? Então não fica com medo de morrer, que vai vir um cramulhão te arrastar. Não fica com isso na cabeça, porque não é assim, gente. Sabe? Vocês já viram as experiências quase morte? Quais são as experiências que essas pessoas têm e elas relatam? Você já viu alguém falando? Estão me puxando pro inferno. Você não vê, você vê elas acordando num campo maravilhoso, belo, e vem alguém buscar. Ou às vezes elas vão caminhando, às vezes elas ficam ali. É assim, gente, entendeu? Então é muito tranquilo, a vida é para ser vivida plenamente. Vocês não têm que ficar com medo, vocês não têm que ficar assim, sabe, num momento de tristeza, vocês não têm que ficar... Eu sei que às vezes a pessoa tá com depressão, às vezes a pessoa tem aqueles momentos de tristeza. Gente, vocês têm que sair, vocês têm que reagir. Por quê? Porque isso tá acontecendo com vocês por causa da vibração. Quando você muda essa vibração... Gente, vocês não precisam mudar da noite pro dia, mas muda um pouquinho hoje. Aí amanhã você já vai estar um pouco melhor. E assim vai. Quando chegar ali na frente, gente, vocês olham para trás e vocês vão falar: nossa, eu não acredito que eu saí daquele buraco. E é isso mesmo, gente. A gente que tá no fundo do poço, a gente sempre tem uma mola.
não se esqueça de olhar que tem uma mola ali para você pular em cima, um trampolim que vai te jogar para fora desse poço, tá? E eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, esclarecido vocês, e que a gente possa sempre estar evoluindo junto aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, que vocês possam compartilhar com as pessoas que vocês amam, com seus amigos, que vocês possam curtir, que vocês possam comentar assim, que vocês... conta aí pra gente o que vocês acharam do conteúdo, o que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Eu falo a gente porque eu não tô sozinha, a gente sempre tem os nossos amigos espirituais aqui junto com a gente, nos orientando. E nada do que eu falo aqui para vocês não são coisas jogadas ao vento, é sempre com uma orientação, né? Para poder passar a coisa correta para vocês, porque é esse o intuito, né? Então, se você ainda não é membro, vire membro, clica aí no nosso sininho de inscritos também para você receber as notificações, né? E eu vou tentar aqui postar todos os dias, né? Porque é muito conteúdo, né? E eu acho que isso tem que ser passado para frente. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.